já veio de uma administração, de um encontro de pastores, né? Ele é o presidente lá do Conselho de Pastores de Nova Trento. E ele veio da reunião e veio trazer a palavra, porque como a mãe dele, ele ama trazer a palavra e estar na casa do Senhor. Então, eu, em nome de Jesus, eu não vou orar, você vai orar, você mesmo, Deus abençoe. Amém, queridos. Glória a Deus, amém. Amém. Uma alegria poder estar aqui com vocês novamente. Hoje não vim acompanhado da minha esposa, né? Não deu para ela estar aqui. A gente tem 2 filhos e a gente tem que estar sempre revezando, né? Conta sempre com a ajuda da minha sogra, do meu sogro e mais a responsabilidade principal dos pais, né? Então hoje a minha esposa está com o Levi e está com a Ana. Mas eu me alegro, né? Aquilo que a minha mãe falou é uma verdade. A verdade, Deus criou cada um de nós com um propósito, né? E pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho é o propósito principal pelo qual a igreja está aqui na terra. Eu sempre gosto de reforçar essa verdade. Obrigado, irmão. Jesus ele só não voltou ainda porque ainda existem almas que foram escolhidas por Deus desde a fundação do mundo para serem salvas, e Deus está esperando, está aguardando que nós, a igreja, possa pregar o Evangelho a essas almas. Eu tive a oportunidade de ouvir uma mensagem, alguns anos atrás, um pastor, eu acho que era Luiz Antônio o nome dele, ele pregou, ele era um pastor da Assembleia de Deus em Porto Alegre. Eu tive a oportunidade de conhecer o irmão dele. O irmão dele é genro de um pastor que foi ungido por mim, pastor Adraci, lá na cidade de Nova Trento. E esse pastor Luiz Antônio pregando ali em Camboriú, como é que chama o evento que tem lá em Camboriú? Gideões. Pregando nos Gideões, ele trouxe uma palavra muito forte e que eu entendo que foi uma revelação da parte de Deus. Ele falou sobre os respigos da colheita. Era comum no Antigo Testamento, você vai ver isso lá no livro de Ruth, era comum, segundo a lei da palavra de Deus, por causa dos estrangeiros, Deus ele tem, eu sempre digo assim, Deus não faz acepção de pessoas, mas existem algumas categorias de pessoas que Deus tem um quezinho especial com elas, né? O profeta, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Mas eu não vou pregar sobre isso hoje, fica tranquilo. Então, existe uma lei que o estrangeiro deveria se deixar para o estrangeiro os respigos da colheita. Por isso que quando Ruth ela chega junto com Noemi lá na terra de Boaz, ele percebe que uma estrangeira tinha entrado no território dele, e por conta disso, ele, conhecedor da lei, ele começou a deixar cair os respigos da colheita para que Ruth pudesse se abastecer, se alimentar daquele respigo. Pastor Luiz Antônio, quando esteve pregando nos Gideões, antes do seu falecimento, porque meses depois ele veio a falecer num acidente aéreo, e pastor Luiz Antônio, ele teve uma visão, na verdade, desse acidente que aconteceria, na qual ele nem imaginava que ele estaria neste acidente. No entanto, o que eu quero frisar aqui foi a palavra que o pastor Luiz Antônio pregou nos Gideões, que foi uma palavra que veio diretamente de Deus. É como se Deus quisesse dar o último recado para a sua igreja através do seu servo Luiz Antônio antes da partida dele. E foi aonde que Luiz Antônio pregou o seguinte, que nós somos, na verdade, nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra, os últimos tempos, e Deus está aguardando que a igreja possa
colher os respigos da colheita. Ou seja, aquilo que sobrou. Os respigos era uma sobra. Era uma sobra. É aquilo que sobrou. Então, já houve grandes avivamentos no planeta, muitas almas foram salvas e agora restam poucas. São os respigos da colheita. Então Jesus está aguardando a igreja fazer essa colheita, dessas últimas almas que faltam para serem salvas. Jesus só não voltou ainda porque Ele está esperando que eu e você possamos, como diz a palavra de Deus lá em Timóteo, pregar a palavra insta tempo e fora de tempo, quer oportuna ou quer não. Então Deus está aguardando, Deus está esperando que a igreja possa realmente cumprir o seu papel. A palavra de Deus diz em Romanos: como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? Se não forem enviados. Então, essa missão, esse desejo que a minha mãe falou aqui, que queima no nosso coração de pregar o Evangelho, isso é real? Existe na vida dela? Existe na minha? Acredito que existe no meu pai também, apesar que ele é um pouco mais tímido, né? Pelo menos ele acha que é assim, e realmente tem o jeito dele. Nós somos únicos. Agora, esse desejo não pode queimar só no coração de pastores. Esse desejo precisa queimar no coração de todo aquele que serve a Deus. É por isso que nós estamos aqui na terra. É só por isso. Jesus não voltou ainda porque Ele está esperando. Ele está esperando que eu e você possamos abrir a nossa boca e pregar o Evangelho para o nosso vizinho, para o nosso colega de trabalho, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para os nossos familiares. Deus não pode descer lá do céu para cumprir o nosso papel. Ele não pode. A Bíblia diz ainda que os anjos desejaram ocupar o nosso lugar. No entanto, a tarefa de pregar o Evangelho, Deus não deu aos anjos, Ele deu a nós. Então, diga para a pessoa que está do seu lado: a responsabilidade é sua. Amém? A responsabilidade é nossa. Que Deus nos guarde, que Deus nos fortaleça, que Deus nos encoraje, que Deus nos encha de unção, de autoridade, de poder, de ousadia, para que nós possamos cumprir o ID de Jesus. Amém. Todos aqui sabem que a nossa igreja está debaixo de uma visão. Nós temos uma visão da parte de Deus. E essa visão nada mais é do que o ID de Jesus de forma ampliada. Nós costumamos usar as 4 palavras-chave, ganhar, consolidar, discipular e enviar. E tudo isso faz parte da grande comissão de Jesus, chamada Ide, por todo mundo, pregai o Evangelho. Todo aquele que nele crê será salvo, e quem não crê será condenado. Amém? Amém. Glórias a Deus por essa introdução, porque não é sobre isso que eu vou pregar hoje à noite, mas como o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, e eu não prego em nenhum lugar sem antes orar e pedir para que Ele me use, que não seja eu a falar, que seja Ele a falar através da minha vida. Então tenho certeza que Ele já está aqui e já está falando. Amém? Louvado seja Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia, eu quero dizer mais uma vez que é uma alegria. Salmo do número 23. Se você puder abrir a sua Bíblia no Salmo do número 23. Eu quero dizer mais uma vez que é uma alegria poder estar aqui com vocês, né? Da última vez eu vim acompanhar minha esposa. Acabamos de chegar da reunião do Conselho de Pastores lá em Nova Trento. Dessa vez a reunião aconteceu na Igreja Adventista. E tivemos lá também a inauguração do novo templo da Igreja Adventista em Nova Trento. E eu confesso que eu fiquei muito feliz, porque a igreja estava lotada, muita gente mesmo, tinha muita gente. E quando Deus me enviou para Nova Trento,
no ano de 2004, eu me lembro que eu orava por Nova Trento todos os dias. Eu tinha no meu quarto de oração, eu tinha na minha casa um quarto de oração, e naquele quarto de oração tinha a bandeira de Nova Trento. Recomendo que vocês consigam, né, a bandeira de Tijucas. E a bandeira de Nova Trento, ela tem algumas características interessantes. Na bandeira de Nova Trento você vai ver um cajado. Hoje à noite a gente vai falar um pouquinho sobre o cajado. Na bandeira de Nova Trento você vai ver uma espécie de uma rocha. E na bandeira de Nova Trento você também vai ver um tipo de um sol. Então eu orava, Senhor, que Jesus Cristo seja o sol da justiça de Nova Trento, que Jesus Cristo seja o bom pastor de Nova Trento, que Jesus Cristo seja a pedra angular, a rocha de Nova Trento. E assim eu orava todos os dias. Eu orei muito pelaquela cidade. Hoje eu vivo um tempo, eu creio que eu estou orando menos agora e agindo mais. Antes eu orava mais e agia menos. E hoje eu me alegro porque aquilo que eu orei eu estou vendo com os meus olhos. Nova Trento não é mais uma cidade 99% de uma única denominação. Hoje Nova Trento é uma cidade que tem, nós temos igreja adventista, quadrangular, batista, universal, temos lá Ministério de Minhas Águas, e temos também Assembleia de Deus, Deus é bom, e tantos outros ministérios, né? Congregação Cristã do Brasil, quadrangular eu já falei. Então somos em aproximadamente 17, eu acho, denominações, uma cidade com muito poucos habitantes, acho que são 12 mil habitantes, enfim. E eu acredito que eu dei a minha contribuição no que diz respeito à oração e intercessão. E hoje eu vejo Deus agindo. Claro que muitas vezes nós somos egoístas, né? Nós queremos ver a nossa denominação crescer, nós queremos ver o nosso ministério crescer. No entanto, Deus não raciocina como nós, como homem. Deus não está preocupado em ver uma denominação crescer. Deus está preocupado em ver o reino de Deus crescer. Deus não é egoísta. Deus não quer que apenas uma única igreja da cidade se destaque e cresça e somente ela, não. Deus deseja que todas as igrejas cresçam. Assim como no Antigo Testamento existiam 12 tribos, e Deus não tinha nenhuma preferência por uma ou por outra, né? Nos dias de hoje não é diferente. Deus continua amando a todos, Ele não faz distinção. E a verdade é que Deus deseja salvar as cidades, Deus deseja salvar os estados, Deus deseja salvar o Brasil, e para isso Ele vai precisar da participação de todas as denominações, independente de placa ou de título. Amém? Então, é assim que Deus pensa. E nós que temos recebido muito da parte de Deus, devemos compartilhar com aquilo que temos recebido com aqueles que às vezes até estão um pouco atrasados na caminhada cristã, e ajudar essas pessoas a alcançar o que o Senhor tem nos dado. Se a gente prestar atenção, quando Pedro fez uma grande pescaria, a Bíblia diz que o barco chegava, as redes chegavam a se romper, o barco quase estava indo a pique, e Pedro precisou pedir ajuda de outro barco para poder segurar os peixes. E isso traz uma grande lição para nós. Nós sozinhos não vamos conseguir segurar todo esse peixe, todas essas almas que Deus quer nos entregar. Nós vamos precisar também do outro barco, nós vamos precisar do colega, do nosso vizinho, nós vamos precisar do irmão da outra denominação, nós vamos precisar dos nossos irmãos para poder segurar o peixe. Sozinho a gente não aguenta,
sozinho o barco de Pedro ia afundar. Que o barco não afunda quando está vazio, o barco afunda quando está cheio. Quando a gente está no começo do ministério, é muito difícil você ter problema com orgulho. Porque o orgulho, para mim, é a maldição do inferno. O orgulho é a isca de Leviatã. O orgulho é a pior coisa que pode existir na vida do ser humano. Então, quando a gente é pequenininho, está começando, normalmente não deveria ter problema com orgulho. Não deveria mesmo. Porque se gloriar do quê? Né? Se orgulhar do quê? Só, como disse meu pai, né? Orgulhar da família, das coisas que conquistou. Agora, quando o ministério é pequeno, se a gente fosse comparar com aqueles grandes ministérios que tem 500, 1000 pessoas, 5.000, 10.000, a gente se acha ninguém, não é verdade? Mas Deus não quer que a gente se compare, porque Deus não mede a gente dessa forma, né? Para Deus todos são especiais. Então, nós não temos motivos para nos gloriar ou nos orgulhar no que diz respeito à quantidade de almas conquistadas. Agora, quando a gente cresce e se torna uma grande denominação, uma igreja com centenas ou milhares de almas, aí nós começamos a ter um risco muito grande de começar a achar que foi a força do nosso braço que conquistou toda aquela grande multidão. E aí o pecado do orgulho se torna um adversário muito grande a ser vencido. Então temos que, como disse Deus, por intermédio do profeta Zacarias, considerai os dias dos pequenos começos, né? Considerai os pequenos começos. Nós temos que dar graças pelos pequenos começos, ok? Está todo mundo comigo aí? Quem está entendendo? Amém. Zacarias capítulo 4, Zacarias capítulo 4, versículo 10, né? Diz assim: quem despreza o dia das coisas pequenas, esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São estes os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então, quem despreza o dia das pequenas coisas, diga para a pessoa que está do seu lado: não despreze o pequeno começo. Amém? Ninguém começa grande. A única coisa que nasce grande é monstro, dinossauro, né? Que, diga-se de passagem, aqui em Tijucas tem um dinossauro, né? Muito conhecido aqui em Tijucas, aquele dinossauro de concreto que tem ali ao lado do rio Tijucas. Meu filho, quando vem para cá, ele quer ver o dinossauro. Ele tem uma coleção de dinossauros. Já deve ter mais de 8 dinossauros. E hoje ele estava o dia todo: pai, compra dinossauro, pai, compra dinossauro. Ele quer sempre comprar um dinossauro novo. Ele ainda não entende que tudo custa dinheiro, né? Mas enfim, a única coisa que nasce grande é monstro. No demais, tudo começa pequeno. Deus é um Deus de princípios. A palavra de Deus diz que quem é fiel no pouco, sobre o muito, ele será colocado. Quem é injusto no mínimo, também será injusto no muito. Então, Deus, como Ele é sábio, justo e correto, Ele nunca dá, na maioria das vezes, Ele nunca vai dar algo grande na sua mão, sem que você esteja preparado. Deus, muito sábio, sempre entrega algo pequeno na nossa mão, e Ele vai nos avaliando e nos analisando. Deus é um Deus que está com a sua filmadora digital lá no céu, 24 horas por dia, nos filmando. Esse texto de Zacarias fala sobre os 7 olhos do Senhor. Alguém já sabia disso, que Deus tem 7 olhos? Né? Claro que é uma linguagem figurada, mas isso está falando da onisciência de Deus. Deus é um Deus onisciente, Ele está onipotente, onipresente. Ele está o tempo todo nos fiscalizando.
24 horas por dia Ele está fiscalizando o teu olhar, para onde que você olha, com quem você conversa, como que você age, como que você reage, quais são as suas atitudes. Deus está o tempo todo nos analisando, para ver se nós realmente estamos aptos para receber as bênçãos que Ele tem preparado para mim e para você. Muitos querem bênçãos, muitos querem glória, muitos querem glamour, muitos querem a vitórias com grandes conquistas, mas ainda não aprenderam a ser fiel nas pequeninas coisas. Portanto, não podem, não estão preparados para as grandes coisas. Estão me entendendo? Então, seja fiel. Seja fiel. Seja fiel a esse pequeno começo, porque isso é só o começo de tudo aquilo que Deus vai fazer nessa cidade, na vida de vocês e através de vocês. Amém? Agora vamos para o Salmo 23. Amém. Se deixar o Espírito Santo, eu nem sei se a gente vai pregar mais Salmo 23 hoje. Salmo de número 23, alguém conhece aí? Alguém tem na sua casa lá um imã de geladeira com o Salmo de número 23? Glórias a Jesus. Salmo de número 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada, repita comigo, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da tua justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Louvado seja Deus. Eu queria gastar os próximos minutos, eu já gastei aqui 20 minutos deixando o Espírito Santo fazer o que Ele quer fazer, mas eu quero gastar os próximos minutos falando com você, falando um pouquinho com você sobre as bênçãos do Salmo de número 23. O ano de 2020 para mim foi um ano, eu diria que foi um dos melhores anos da minha vida. Embora tenha sido um ano atípico, um ano de adversidades, mas foi um ano onde Deus me revelou o propósito pelo qual Ele me criou. Eu já sabia alguma coisa, mas não sabia tudo. Esse ano Deus mostrou de uma forma escancarada o porquê que Ele me criou, para que eu sirvo nessa terra e o que Ele espera de mim. Foi o ano que eu escrevi meu primeiro livro. Então, aconteceram muitas coisas. Eu não vou entrar em detalhes, mas para mim foi um ano muito especial. Está sendo, né? E dentro desse livro que Deus me deu, talvez ano que vem será publicado, já está pronto, só falta a publicação. Estamos esperando Deus enviar a verba para publicar. Um dos capítulos do livro vai se chamar As Bênçãos do Salmo 23. Então você aqui em primeira mão, né, já vai receber um pouquinho. Depois você compra um livro quando chegar, né? O nosso desejo do nosso coração não é nem vender o livro. O desejo do nosso coração é doar. Mas talvez a gente venha a vender pelo preço de custo, porque o nosso interesse não é ganhar nada, absolutamente nada com o Evangelho, né? Tendo para a gente comer e se vestir, nós já devemos estar satisfeitos. Embora eu creia e tenha certeza que Deus vai nos prosperar muito, amém? Mas é muito mesmo, porque Deus é um Deus grandão e Ele tem promessas gigantes para os seus filhos. Mas glórias a Deus quando a gente aprende a ser grato pelo pouco, né? Porque quando eu sou fiel no pouco, sobre o muito, Ele vai nos colocar. Então eu escrevi esse capítulo do livro que vai chamar As Bênçãos do Salmo 23. O Salmo 23, ele traz
muitas bênçãos, é um salmo de promessas, é um salmo rico de promessas. Mas antes de eu começar a falar com você, antes de eu começar a compartilhar com você as promessas do Salmo 23, que não são poucas, eu queria começar dizendo que essas promessas não são para qualquer pessoa. Essas promessas não são para quem tem um imã de geladeira no Salmo número 23, necessariamente. Essas promessas não são necessariamente para quem tem a Bíblia em casa, aberta na cozinha, com o Salmo de número 23 lá, e fica aberto, como algumas pessoas costumam deixar aberto no outro Salmo, muito conhecido. Qual é o número dele? 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. 10.000 caem à minha esquerda, 1.000 à minha direita, eu não serei atingido, né? Somente com os meus olhos verei e contemplarei a recompensa do Senhor. E aí vai, né? Todo mundo sabe de cor o Salmo 91 também. Mas o que eu quero dizer para vocês é que não basta você ter uma Bíblia aberta em casa no Salmo 91 e também não basta ter a Bíblia aberta no Salmo 23. Existem princípios que precisam ser cumpridos por mim e por você. E o primeiro princípio que eu preciso cumprir é entender que eu tenho um pastor. Repita comigo, eu tenho um pastor. Deus me deu um pastor. Pastor do céu e o pastor da terra. Eu preciso ser obediente ao pastor do céu e ao pastor da terra. Mas em primeiro lugar, ao pastor do céu. Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, Evangelho de João, capítulo 10, ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ninguém tem maior amor do que aquele que é capaz de dar a vida pelos seus amigos, pelos seus irmãos. Jesus, ele é de fato o sumo pastor, o sumo sacerdote, o bom pastor, porque ele foi o único capaz de dar a sua própria vida. Eu pergunto aqui, quem teria coragem de dar vida por alguém? Jesus foi capaz de dar a sua própria vida. Por isso, ele é de fato o verdadeiro pastor. E ao estudar a Bíblia Sagrada, você vai descobrir que as promessas de Deus, normalmente elas são condicionais. Eu preciso fazer a minha parte para que Deus faça a sua parte. Um exemplo muito clássico da Bíblia que eu gosto de citar, Josué capítulo 1. Esforça-te, tenha muito bom ânimo e eu te ajudarei. Quem que nos ajuda? Deus. Quem tem que se esforçar e ter bom ânimo? Eu. Deus se esforça por você? Deus te dá o bom ânimo por você? Não, Ele te ajuda. Agora, se esforçar e procurar ter bom ânimo é o meu papel. Então, Deus, ele trabalha em conjunto com a gente. Os milagres de Deus são dados geralmente em conjunto com a igreja. Deus espera trabalhar em conjunto. As suas promessas são condicionais. Então, a primeira coisa que você precisa entender, que nós precisamos entender, a fim de que nós possamos realmente ter direito às bênçãos do Salmo 23, é entender que eu tenho um pastor e que eu preciso me submeter a ele. Foi citado aqui o nosso apóstolo dos carros. O apóstolo Luiz tinha uma frase dele, né? Muito conhecida de todo mundo: obediência gera bênção. Então, muita gente quer a bênção, mas muitos poucos querem obedecer. Mas tinha outra. Tinha outra? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa era outra frase dele. Outra frase dele é: nunca resolva nada de cabeça quente. Vamos honrar o apóstolo dos carros aqui hoje. Então, queridos, eu preciso me submeter ao pastor Jesus.
Jesus, ele é a própria palavra. Eu sou o caminho, a verdade da minha vida. No princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra verbo, no original, é a palavra revelada. No grego significa logos, é a palavra revelada. Então Jesus, ele é a palavra revelada. Ele é a própria palavra de Deus. Então, se eu quero ter direito às bênçãos do Salmo 23, eu preciso me submeter ao bom pastor. Eu preciso me submeter à palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente acha que se eu deixar a Bíblia aberta no Salmo 23, se eu decorar o Salmo 23, aí nada me faltará. Não é bem assim. Eu preciso me submeter ao pastor. Eu preciso permitir que esse pastor me guie. Eu preciso permitir que esse pastor me oriente. Eu preciso permitir que esse pastor muitas vezes me corrija, me discipline se for necessário, puxe a minha orelha se for necessário. Porque só assim que eu vou crescer, só assim que eu vou amadurecer e estar preparado para receber as bênçãos. Porque Deus não entrega a bênção na mão de filho despreparado. Quem aqui tem coragem de pegar a chave do seu automóvel e entregar para uma criança? Duvido. Ninguém faz isso. Por quê? Porque a criança não está preparada para dirigir aquele veículo. Então Deus não é diferente. Ele só entrega a bênção na mão de gente preparada. Se você receber uma bênção muito grande, sem estar preparado, irmão, abre o olho, porque provavelmente não foi Deus que deu essa bênção. Agora acontece muito na internet, né? É um negócio lá que você entra, que você vai ganhar o seu primeiro milhão em 2 meses de trabalho. Não, irmãos, eu não acredito nisso. Eu acredito no trabalho, no suor do rosto, como é que Deus falou lá para Adão. É no suor do rosto. Tem que trabalhar. Esse negócio de querer ganhar dinheiro fácil, sem trabalhar, de uma matinha, geralmente não vem de Deus. Porque com Deus tem princípio para ser cumprido. Você tem que trabalhar, você tem que fazer, por merecer. Deus não é Papai Noel que fica distribuindo bala sem você fazer nada, sem se esforçar. A única coisa que Ele te deu de graça, mas que não saiu de graça, custou um alto preço, foi o seu Filho Jesus, para que eu e você tenhamos a vida eterna. No mais, irmãos, a Bíblia diz: esforça-te. Esforça-te. Eu tenho que me esforçar. Se eu quero alcançar as bênçãos e promessas de Deus para a minha vida, eu preciso me esforçar. Não vai cair do céu. A Bíblia diz que se eu permitir que Ele seja o meu pastor, Ele vai me conduzir a pastos verdes. Pastos verdes está falando de um alimento saudável. Deus tem um alimento saudável para cada um de nós. Você não precisa comer lixo espiritual. Você não precisa comer porcaria espiritual. Nós, hoje em dia, com o YouTube, com a internet, né, tem muito lixo sendo distribuído aí. E eu tenho que vigiar. Eu não posso comer qualquer coisa, qualquer tipo de alimento. Amém, irmãos? O bom alimento, o alimento que é verde, graminha verde mesmo, grama verde, geralmente vem acompanhado daquilo que meu pai falou aqui, né? Geralmente vem acompanhado de confronto, porque só o confronto é que leva a gente a crescer. Ninguém cresce sem confronto. Pega o seu filho, você não disciplina, não corrige, não orienta, você vai criar um monstro. Agora corrige, disciplina, você vai criar um filho. Então, sem confronto, ninguém cresce. Então, se você pegar uma pregação na internet, o pregador só promete bênção, 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 mas não tem nenhum tipo de confronto, não te leva a um crescimento, não tem nenhum tipo de lapidação, irmão, vigia, porque isso aí é autoajuda. E nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos da ajuda do alto. Amém? Amém. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? Do Senhor. Esse é o Salmo 121, decorou ali, irmã.
É do Senhor que fez os céus e a terra. Então, se o Senhor for meu pastor, Ele vai me conduzir a pastos verdes. É alimento fresquinho. Não é qualquer tipo de alimento, irmão. É alimento verde, é grama boa, é comida boa, Ele tem para mim. E também no físico também. A Bíblia diz em Isaías: se tu quiser me ouvir, vocês vão comer o melhor dessa terra. Então Deus tem comida espiritual de primeira e comida física de primeira. Irmãos, vocês estão percebendo? Quem me conhece, que eu estou mais gordinho. O pastor Cristo deu uma engordadinha, né? Não deveria, mas engordou, porque a gente tem comido bem. Graças a Deus, lá em casa, eu e minha esposa trabalhamos. A coisa não é tão fácil, mas comer, pelo amor de Deus, né? Se a gente não puder comer, aí só Jesus na causa. Então, comer a gente come bem. Glórias a Deus. Diz ainda que Ele vai nos guiar a águas tranquilas e Ele refrigera a minha alma. Diga para a pessoa que está do seu lado: se o Senhor for o teu pastor, não vai faltar refrigério. Amém? Quando Jesus é o meu pastor, irmãos, eu posso até passar, né? Eu posso até passar pela fornalha que Sadraque, Mesaque e Abednego passaram. Eu posso até estar numa cova de leões. Eu posso até ter momentos de desafios intensos. Mas Deus não dá provação maior que eu possa suportar. Quando chega a hora H, vem o refrigério. Sempre tem o refrigério. Quando Deus está percebendo que você já está quase jogando a toalha, que você não vai aguentar mais, aí o que Deus faz? Refrigério. Deus sempre tem um refrigério. O refrigério vem na hora certa. Eu gosto muito de citar aquela música da pastora Ludmila Feber, né? O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Então, se o Senhor é meu pastor, tem escape, tem descanso, tem cura e tem recompensa. Aleluia! Glórias a Jesus! Então Ele é aquele que nos conduz a águas tranquilas, Ele refrigera a nossa alma. Por que a nossa alma precisa de refrigério? Porque a nossa alma, ela é doente. A Bíblia diz em Jeremias, né, que o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. Coração e alma na Bíblia, no Antigo Testamento, é a mesma palavra. Então a nossa alma, ela é corrupta, ela é doente, ela é frágil, ela precisa muito da ajuda de Deus, da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. E ela precisa muito também que o teu Espírito mande ela ficar no seu devido lugar. Assim como Davi dizia: por que estás abatido, a minha alma? Espera em Deus, confia. Nós temos que aprender a dizer para a nossa alma: alma, calma, espera mais um pouquinho. No tempo certo a vitória chega. Amém? Nós temos que falar com a nossa alma. Porque se você não fala com a sua alma, uma outra pessoa vai falar. O capeta. E o capeta vai dizer para a tua alma: realmente, você está perdido. Não tem saída, você está dentro do mar vermelho. Faraó está vindo aí, você vai morrer afogado. Está lascado, você está perdido. E aí a alma: vida, azar, o que será de mim agora? Eu acho que eu vou morrer. A alma é uma coisa terrível, irmão. Mas o Senhor é aquele que refrigera a nossa alma, aleluia. É aquele que nos guia pelas veredas da sua justiça, por amor do seu nome. Qual é o tema do ano? Quem lembra? Preparai o caminho do Senhor. A Bíblia diz que Deus nos guia pelas veredas, ou seja, pelo caminho da justiça. Se o Senhor for o meu pastor, Ele mesmo vai me tomar pela mão, Ele vai me guiar pelo caminho certo, pelo caminho de justiça, pelo caminho de equidade, pelo caminho de retidão, pelo caminho de santidade. Quem estava lá em Canelinha, né, no dia que eu preguei lá, eu sei que tem irmãos aqui que frequentam lá em Canelinha também.
O caminho de Deus é um caminho de santidade, é um caminho de justiça, é um caminho justo, é o caminho do justo. E Ele nos guia por esse caminho, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal algum, porque Ele está comigo. O ano de 2020, ele pode ser dito, sem dúvida, que é um ano de vale. É um ano de vale. No começo do ano, Deus me deu uma palavra, segundo Crônicas 20, sobre o rei Josafá, diante de uma grande batalha. Eles enfrentaram uma guerra no vale, chamado Vale de Beraca. Então, no ano de 2020 foi um grande vale, um vale de sombra de morte, porque quantas pessoas morreram nesse ano de 2020? E quantas ainda estão morrendo? E quantas ainda estão ameaçadas de morte? Então, é a sombra da morte. É um vale. É um vale. Vale fala de lugar de sofrimento, lugar de lágrimas. Então, ainda que eu ande por esse vale, eu não preciso temer mal algum, porque se o Senhor de fato é o meu pastor, Ele sempre estará comigo. Você lembra o que Deus falou, por intermédio do profeta Isaías, o que Deus disse, como se chamaria o menino que nasceria do tronco de Jessé, e que viria a ser um renovo, que traria salvação para toda a humanidade? Como que ele se chamaria? Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. O nosso Deus é Deus Emanuel. Ele é Deus conosco. Ele está sempre conosco. Eu preciso crer que em todo tempo Deus está comigo. Ele nunca me abandona. Ele nunca desiste de mim, porque Deus é amor. Ele me ama, sempre me amou e vai me amar até o fim. Amém? Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer nada, porque Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. É importante dizer que o meu pastor, ele tem consolo, mas ele também tem vara. Muitos querem só consolo, mas não querem a vara. Eu aprendi que o pastor tem esses dois instrumentos. A vara é para correção, orientação, disciplina, e o cajado é para dar colo. Meu filho, lá em casa, ele tem medo de cachorro, tem medo de gato. Lá em casa agora tem cachorro, tem gato. E aí, como ele tem medo, às vezes quando o gato vem na direção dele, ele corre para cima de mim e começa: pai, dá colo, dá colo, pai, dá colo. Então, às vezes, a gente está igualzinho o Levi, só quer colo. Na hora que vem o perigo, na hora que vem o inimigo, eu quero colo. Mas, para mim crescer só com colo não dá. Amém? Discípulo, filho de Deus, que só quer colo, você vai se tornar uma pessoa muito frágil. Como é que a mulher faz para gerar um filho, se for de parto normal? Dói ou não dói? Salvação é anestesia, Mas é assim, para gerar algo muito bom, para gerar algo muito lindo, para gerar algo que vai te dar prazer para o resto da vida, você tem que passar por um momento de dor. Então, assim também, quando nós estamos gerando algo para Deus, quando estamos gerando filhos para Deus, nós vamos precisar enfrentar momentos de dor. E vamos precisar também nos submeter às varadas do papai. Porque muitas vezes, quando nós saímos do caminho, nós vamos precisar ganhar umas palmadinhas para voltar para o caminho. Amém? Então não é só colo. A Páscoa não foi celebrada, a Páscoa original não foi celebrada com chocolate, foi celebrada com pães asmos e ervas amargas.
Remédio amargo que cura, irmão. Vocês sabem que o pastor vende colchão, né? Eu não vou falar a marca, não está gravando aqui, mas eu sempre digo para os meus clientes que o nosso colchão é ortopédico. No começo, às vezes dói um pouquinho, por quê? Porque vai alinhar a coluna. Então, aquilo que dói, muitas vezes, é o que cura. Nós queremos um alimentozinho light, né? Mas, às vezes, esse alimentozinho light, que o pastor ou a pastora dá para você, não vai curar a tua ferida. O que cura as nossas feridas é, muitas vezes, um caldo grosso, é arroz, feijão, macarrão, é coisa sólida, é substância, é pasto verde. Amém? É isso que dá força para a gente atravessar o deserto. Lembra daquele profeta chamado Elias? Depois que venceu 700 profetas, foi parar numa caverna com medo de uma mulher, com medo da tal da Jezabel. O que Deus fez? E ele queria morrer, ele pediu a morte. Deus mandou o anjo lá. O que o anjo fez? O anjo deu comida para ele. E depois o anjo dorme um pouquinho aí. Aí dormiu um pouquinho, o anjo veio e deu mais comida para ele. Por quê? Por que tanta comida assim? Porque a caminhada é longa. O anjo disse, olha, come mais um pouco, porque a caminhada é longa, o deserto é grande. E lá na frente você tem gente, você tem rei para ungir, você tem profeta para ungir, você tem um monte de coisa para fazer. Então, descansa bem e come bem, porque a caminhada é longa. Amém? Aleluia! Então tem vara e tem cajado. Aí vem aquela parte boa que todo mundo gosta, né? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu gosto de dizer, irmãos, que eu sempre me ensinei assim para os meus discípulos. Eu só tenho um único inimigo. O meu inimigo é Satanás. Então, para mim, se Deus preparar uma mesa na presença de alguém que em algum momento da caminhada me feriu, me ofendeu ou me machucou, eu nunca vou ter aquela pessoa como inimigo, porque eu aprendi desde cedo que eu não tenho que lutar contra pessoas de carne e de sangue, mas a minha luta são contra os principados, contra as potestades e contra os poderes do mal das regiões celestiais. Esse aí que é meu inimigo. E o meu maior inimigo, ensinei essa semana no pós-encontro, lá em Nova Atlântica, tem outro inimigo ainda que é terrível, que é o nosso orgulho, o nosso eu. Isso daí que é um baita de inimigo, irmão. Eu ensinei lá para eles, o maior adversário de Davi não era o gigante Golias, o maior adversário de Davi era o seu orgulho. Então, isso é que é gigante para vencer, o nosso eu. Então as pessoas não são nossas inimigas, porque as pessoas são vítimas do sistema. Sabe o que tem lá fora e aqui dentro? Muita gente ferida, muita gente machucada, muita gente que teve uma história que não foi tão fácil. Eu tenho na capa da minha Bíblia escrito, para mim nunca esquecer, está escrito assim na capa da minha Bíblia: quanto mais você entende as pessoas em profundidade, mais você gosta delas e mais respeito você sente por elas. Cada um é o que é por causa da sua história. Não existe ninguém mau. O mundo deixa as pessoas mal. Deus não criou o ser humano para ser mau. O ser humano se tornou. Mas o projeto original, o que Deus deseja fazer, construir uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E Jesus é bom. Amém? Então, se Deus preparar uma mesa para você, diante de pessoas que em algum momento da sua caminhada te feriram ou te machucaram, saiba, elas não são seus inimigos. E se Deus te exaltar diante dessas pessoas, você não está ali para se vingar de ninguém, você não está ali, essa mesa não é uma espécie de pódio, que você acha agora, eu estou diante dos meus inimigos, é o meu pódio, porque Deus preparou uma mesa diante dos meus inimigos. Não, irmão, isso não é pódio,
Mesa é lugar de reconciliação, mesa é lugar de perdão, mesa é lugar de humildade, de se submeter. Louvado seja Deus, que vai fazer o teu cálice transbordar, vai ungir a tua cabeça de óleo, você vai estar cheio do Espírito Santo. Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, não é para se vingar de ninguém, não é para humilhar o teu inimigo que está na mesa, não é para pisar na cabeça de ninguém. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, sabe para que serve? Está cheio do Espírito Santo? Porque para quem não sabe, cálice transbordar e unge a cabeça com óleo, as duas coisas estão falando a mesma coisa. Presença do Espírito Santo. O óleo fala do Espírito Santo. Vinho transbordando fala de alegria transbordando. O que faz a alegria transbordar em nós? O Espírito Santo. Então, você está cheio do Espírito Santo, é para servir as pessoas. Ninguém fica cheio do Espírito Santo para se humilhar, para humilhar alguém. Ninguém fica cheio do Espírito Santo para pisar em alguém. Ninguém fica cheio do Espírito Santo para se vangloriar ou para mostrar que é melhor que alguém. A gente fica cheio do Espírito Santo. Deus nos enche do Espírito Santo para uma única coisa, para servir. É para isso que a gente está aqui. Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. É para servir. Deus me enche do Espírito Santo para servir. O que eu estou fazendo aqui hoje à noite? Estou servindo. O dom que Deus me deu, pregar, eu amo fazer isso, então estou servindo. Se a Márcia deixar, você vai tocar o violão também. Porque se deixar, eu sou foguinha, eu não deixo ninguém servir, eu quero fazer tudo sozinho. E a gente tem que dividir, né, irmão? Facinho para cada um, né? Todo mundo serve um pouquinho, para todo mundo ter direito a galardão no céu. Porque se só uma pessoa fazer tudo, só essa pessoa vai ter galardão. Amém? Quantos estão entendendo? Certamente. Aí agora nós estamos encerrando, tá, irmãos? Presta atenção que agora é a sobremesa. Quando a gente vai no restaurante bom, e hoje à noite a comida aqui tá boa, tá? Diz que sim, irmão. Motiva o pregador, faz alguma coisa, dá uma glória a Deus, dá uma salva de palmas para Jesus. Quando a gente vai no restaurante, a sobremesa fica para o final, né? E o versículo 6 do Salmo 23, para mim, é a sobremesa do Salmo 23. É uma promessa que eu sou apaixonado por essa promessa. Eu amo essa promessa. Diz assim: certamente que a bondade e o amor do meu pastor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Tem uma outra versão bíblica que diz assim: certamente que a bondade do Senhor me seguirão e me alcançarão. Você sabe qual que é a diferença do ímpio e do justo? No que diz respeito à prosperidade? A diferença é uma, muito simples. O ímpio, para ser próspero, ele tem que correr atrás. O justo, para ser próspero, a bênção corre atrás dele. O seu pastor é que abençoa ele. Falava com meus pais essa semana. Esses últimos 2 meses, Deus me abençoou muito. Vendi muito bem, graças a Deus. Tem ainda coisa para receber, mas vou receber. E a 99 dos casos, eu não precisei fazer nada. A bênção me alcançou. As pessoas aqui mandaram mensagem para mim, querendo comprar meus produtos. Eu não precisei botar propaganda na televisão, eu não precisei me matar, eu não precisei sair desesperado na rua. Por favor, compra, por favor, eu preciso. Aí, sabe aquele vendedor que se joga no chão e se humilha: compra o meu produto, pelo amor de Deus. Aqueles camaradas que vai na casa da gente, né, vender cabo de vassoura, e aí eles ficam lá implorando: pelo amor de Deus, compra, eu tenho que pagar a conta de luz, eu tenho que pagar a conta de água, compra. Não, irmãos,
Quando eu sirvo a Deus, eu não preciso me humilhar. As pessoas que querem aquilo que você tem para oferecer. Porque certamente que a bondade e misericórdia me seguirão e me alcançarão todos os dias da minha vida. Amém? Não é alguns dias, é todos os dias. Todos os dias. Se nós formos sensíveis, o problema é que a gente às vezes é muito insensível. Mas se nós formos sensíveis, Deus, Ele abençoa a gente no detalhe, nas pequeninas coisas. Às vezes um abraço do teu filho, um beijo do teu filho, você nem imagina, mas é o próprio Deus usando o teu filho para dizer o quanto que você é especial para Ele. Se a gente for sensível, até no temperinho da comida você vai perceber o amor de Deus. Se a gente for sensível, irmão, Deus se revela no detalhe. Deus é detalhista, principalmente para quem é detalhista. Amém? Deus é Deus que gosta de mimar, mas só é mimado quem entende o amor dele. Como você pensa na sua alma, assim é, diz a palavra de Deus. Se você crê num Deus duro, carrasco, que está o tempo todo com um chicote esperando você pecar para te bater, esse é o tipo de Deus que você tem, que você vai ter. Agora, se você acredita num Deus que é Pai, que é bom, que é misericordioso e que cuida de você no detalhe, que te mima, aí você vai ter um Deus assim. Amém? Porque como você pensa na sua alma, assim é. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Se você fizer do Senhor o teu pastor, você vai habitar na presença dele. A casa dele é a presença dele. Andar na presença de Deus. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então a pessoa que faz do Senhor o seu pastor, ele anda na presença de Deus, ele sabe que Deus é Deus Emanuel, então ele anda com Deus, ele caminha com Deus, ele conversa com Deus, ele ouve a Deus, ele tem intimidade com Deus, ele está sempre na presença de Deus. Ele vai tomar uma decisão. Deus, o que eu faço? Deus, agora eu vou para frente. Deus, agora eu vou para trás. Deus, agora eu paro. Deus, agora eu avanço. Deus, agora eu corro. Deus, eu devo dizer sim. Deus, eu devo dizer não. Eu ando com Deus, então eu falo com Ele. Eu sei que Ele responde. Deus responde oração, amém? Quem é Deus como o nosso Deus? Deus que responde. Ele responde. A gente às vezes não tem paciência de esperar. Nós queremos, né, as coisas meio que fast food, né, online, e às vezes tem que esperar. Deus trabalha para quem Ele espera. Então, se a tua bênção não chegou ainda, irmão, aguenta mais um pouquinho, espera, porque desde a antiguidade ainda não se viu, nem jamais se ouviu de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Os que esperam no Senhor subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Em se arrepender e sossegar está a vossa salvação. Amém? Eu quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, mas eu quero estar orando também por pessoas que chegaram nesse lugar, chegaram aqui com alguma enfermidade, chegaram aqui com algum tipo de dor, chegaram aqui com algum tipo de necessidade. Nós vamos estar orando pela sua vida nesse momento. Você chegou aqui e você quer renovar o teu compromisso com Deus hoje, você quer assumir Ele de fato como seu pastor. Não, eu quero um pastor por completo. Eu permito que Ele use a vara, eu permito que Ele use o cajado, eu quero ter Ele por completo na minha vida, né? Eu convido você a ficar de pé e nós vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Se houver alguém que chegou aqui depois com alguma enfermidade, alguma doença, tá? A gente, depois dessa oração, eu convido você para vir aqui na frente e nós vamos estar orando específico com você, amém? Mas nesse momento eu quero fazer uma oração diante de tudo que Deus ministrou aqui. Se você prestou bem atenção,
o Espírito Santo ele começou falando sobre não desprezar os pequenos começos. E essa palavra ela foi realmente, ela veio diretamente do trono de Deus para cada um de vocês, porque Deus sabe que vocês estão enfrentando um pequeno começo. Quando a gente está enfrentando um pequeno começo, o diabo normalmente ele usa uma estratégia muito suja, que é a estratégia da comparação. É fazer você se comparar com ministérios que são maiores, com igrejas que já têm tantos mil membros, que tem uma sala maior, uma sala mais bonita, que tem equipamento de som, que tem microfone, que tem ministério de louvor completo. Eu quero dizer para você, você é incomparável. Você é incomparável, você não tem que se comparar com ninguém, porque nós somos únicos. Eu não me comparo com ninguém. Não importa se o ministério da esquina tem não sei quantos mil, se tem equipamento de som completo, se tem microfone, se tem grupo de louvor completo, se tem grupo de teatro, ministério de dança, e nós aqui não temos nada. Não importa. Importa que Deus te escolheu. Ele tem uma obra maravilhosa para fazer na tua vida, e do jeito que você é, do jeito que você está, Ele vai te usar. Ele vai te usar. Deus não te mede por aquilo que você tem, Deus te mede por aquilo que você é. E a minha Bíblia diz que você é filho de Deus, filha de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo. E isso que importa, isso que basta. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças a Deus por essa oportunidade de compartilhar a tua palavra na noite de hoje. E no nome de Jesus Cristo, Senhor, no nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, por cada vida que está aqui. Eu quero te pedir por um renovo, Senhor. Que o Senhor venha trazendo um renovo. Que o Senhor venha renovando as forças. Que o Senhor venha renovando as energias. Que o Senhor venha dando graça, capacitação, unção, poder e autoridade, Pai. Para que todos aqui possam, Senhor, cumprir o ID. Estabelecer o teu reino. Deus, que ninguém aqui venha ser paralisado pela armadilha da comparação, que ninguém aqui venha se comparar com ninguém, com nada. Ó Deus, que todos aqui possam realmente ser fiéis no pouco, porque o Senhor prometeu aqui que se nós formos fiéis no pouco, o Senhor vai nos colocar sobre o muito. Aleluia! O Senhor disse aqui para a gente valorizar os pequenos começos, porque o Senhor vai nos abençoar. O Senhor tem prazer em nos abençoar. O nosso Deus é um Deus galardoador, abençoador, recompensador daqueles que o buscam. Aleluia. Oh Pai, o Senhor prometeu aqui que se o Senhor for o pastor de cada um aqui, se todos aqui permitirem serem pastoreados, nada vai nos faltar. O Senhor vai nos levar a pastos verdes, o Senhor vai nos levar a águas tranquilas, o Senhor vai refrigerar a nossa alma, o Senhor vai nos guiar pelos teus caminhos de justiça, o caminho do justo. O Senhor vai, por amor do seu nome, o Senhor vai, ainda que nós venhamos andar por um vale de sombra de morte, o Senhor vai cuidar de nós, com a tua vara, com o teu cajado. O Senhor vai estar conosco o tempo todo. O Senhor vai preparar mesas para nós. O Senhor vai nos ungir com óleo. O nosso cálice vai transbordar. E a tua bondade, a tua misericórdia nos seguirão e nos alcançarão todos os dias da nossa vida. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoa, 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 abençoa os teus filhos. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse vaso, papai querido. Obrigada por esse vaso, Senhor. Cuida dele, Senhor. Envia todos os anjos, Senhor, para a vida dele, papai querido. Continua, Senhor, guardando ele, Senhor. Atrasado, Senhor. Guarda, Senhor. Guarda ele,
valioso para mim. Não duvide que eu que estou contigo todos os dias da tua vida. Eu estou contigo todos os dias da tua vida. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu estou contigo todos os dias da tua vida. Todos os momentos, todos os segundos, todos os momentos da tua vida. Eu estou contigo, sou eu que falo contigo, o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos.